O Senado aprovou por unanimidade, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro por prerrogativa de função, chamado foro privilegiado. De acordo com o texto aprovado pelos senadores, permanecem com a prerrogativa de foro apenas os chefes dos poderes da República. O texto ainda precisa passar por 3 sessões de discussões para ser votado em segundo turno. Hoje, os parlamentares não podem ser processados pela Justiça Comum. É o foro por prerrogativa de função garantido na Constituição Federal. O artigo 53, parágrafo 1º, estabelece que desde a expedição do diploma, os parlamentares serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Além disso, eles não podem ser presos com exceção da prisão em flagrante por crime inafiançável. E nesta hipótese, a Casa Parlamentar respectiva, a Câmara ou Senado, deve se manifestar sobre a manutenção da prisão no prazo de 24 horas. O texto que tramita no Senado altera vários artigos da Constituição Federal. Um deles permite que o julgamento de parlamentares por crimes comuns seja na primeira instância. Outra possível mudança é que não seria necessária a autorização do parlamento nos casos de prisão em flagrante por crimes inafiançáveis. Além disso, os deputados e senadores poderão ser presos após condenação em segunda instância, como qualquer cidadão. Ministros do Supremo Tribunal Federal elogiaram o texto do projeto como forma de desafogar a Corte, que deve priorizar casos de repercussão geral. A primeira instância é a pedreira da magistratura e nós temos grandes valores na primeira instância. O Supremo deve ser reservado a situações de repercussão nacional maior e não o trato de questões diversificadas como ocorre hoje em dia. O ministro Celso de Mello defende a tese há pelo menos 11 anos e considera um avanço para garantir a igualdade a todos os cidadãos. Entendo que a deliberação parlamentar do Senado da República foi muito importante. É uma posição que eu já expus publicamente em julgamento no Supremo Tribunal Federal, pelo menos há 11 anos atrás. Então, minha posição é bastante conhecida. A presente Constituição, na verdade, ampliou de maneira desmesurada as hipóteses. Por isso, acho que é histórica e de fundamental importância a deliberação do Senado da República. De acordo com o texto, o foro por prerrogativa de função permanece apenas para os presidentes dos 3 poderes: Câmara dos Deputados, do Senado Federal, Supremo Tribunal Federal e da República. O ministro Luiz Roberto Barroso é relator de um caso em que o Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro ajuizou a ação contra um ex-deputado federal investigado por compra de votos em 2008. Desde então, por causa da prerrogativa de foro, houve vai e vem desse processo no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, depois passou para a primeira instância da Justiça Eleitoral do Estado, ao encerrar o mandato de prefeito de Cabo Frio, e chegou ao Supremo Tribunal Federal ao assumir em 2015 mandato de deputado federal. Quando o caso estava prestes a ser julgado pela primeira turma do STF, o processo mudou novamente. Voltou para a Justiça Eleitoral do Rio, porque o então deputado assumiu novamente a Prefeitura de Cabo Frio. Essa ação sobre o limite da prerrogativa de foro será analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Outro projeto que tramita no Senado também tem sido assunto no Judiciário. É o que trata de abuso de autoridade. Os trechos mais polêmicos do projeto foram retirados, como que tratava sobre a divergência de interpretação das leis e avaliação de provas. Esse ponto, que foi retirado, poderia interferir na autonomia e independência dos juízes no julgamento de processos e investigação do Ministério Público. O projeto de lei vai ser submetido à votação na Câmara dos Deputados. O ministro do Supremo, Marco Aurélio, lembrou que já existe uma lei que trata de abuso de autoridades. Nós já temos legislação que pune o abuso de autoridade. A oportunidade da colocação da matéria foi péssima, né? Porque ressoou a inserção do trato como uma verdadeira retaliação. E é inimaginável, em pleno século XXI, pensarmos no crime de hermenêutica. Já o ministro Celso de Mello considera inadmissível punir os juízes por interpretar a lei. Fez bem o Senado Federal em afastar uma regra que, na verdade, foi censurada pelo Supremo Tribunal Federal num velho precedente
datado de 1898, um precedente provocado por um recurso interposto por Rui Barbosa. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que o denominado crime de hermenêutica não constitui abuso de autoridade. Por quê? Porque o juiz há de ser independente, há de ser livre para poder decidir, mesmo dissentindo da posição prevalecente nas instâncias judiciárias superiores.